Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo da TV Alice. Falamos diretamente do plenário Rui Barbosa, reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. O tema de hoje deste encontro, a situação de pessoas de baixa renda, consumidores de baixa renda, que acabam sendo protestados em cartórios devido a dívidas de energia elétrica e consumo de água. Foram convidados representantes da CESAM, da EDP e também da Defensoria Pública. O colegiado quer tentar uma solução para que essas pessoas não sejam levadas ao cartório com protestos. O presidente do colegiado é o deputado Vandinho Leite. Acompanhe. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado e delegado Danilo Baense, todos os servidores da casa. Cumprimento aqui o secretário da comissão, Tiago Martins, cumprimentar nossos visitantes aqui hoje, que são convidados, o Jorge Guerreiro, gerente de Poder Público da EDP, Oséias Fontana, gerente comercial da CESAM, doutor Vitor, muito obrigado pela presença, Defensoria Pública, o nosso defensor público, obrigado, doutor Vitor, por estar aqui junto conosco. Agradecer também os procuradores da Casa, que têm participado desse debate junto conosco. O doutor Eduardo Rocha tem participado ativamente desse debate. O subprocurador também geral legislativo, doutor Vinícius Oliveira. Doutor Vinícius, obrigado pela presença. E a doutora Valesca, também procuradora, inclusive vinculada aqui à nossa Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Passo neste momento para o expediente, fase das correspondências recebidas. Expediente. Correspondências recebidas. E-mail recebido da Defensoria Pública Estadual, Núcleo de Defesa do Consumidor, no DECOM, solicitando participação das reuniões e debates que envolvam a população vulnerabilizada. Ciente. Ciente. E depois eu vou colocar na fase da ordem do dia para discutir sobre. Vai. E-mail recebido do senhor Silvio Negrelli e outros, denunciando suposto golpe da empresa Espírito Santo Vidros Alumínios Limitada, trazendo prejuízo a dezenas de consumidores. Ciente, encaminhar essa denúncia à Delegacia de Defesa do Consumidor. Proposições recebidas. PL 187/2022, de autoria do ex-deputado Adilson Espíndola, que dispõe sobre a fixação de placas informativas referente à manutenção e vistoria técnica dos brinquedos dos parques de diversões existentes no Estado do Espírito Santo. PL 775/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a permanência de acompanhantes nas dependências das unidades de terapia intensiva de hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento, maternidade e congênito no âmbito do Estado do Espírito Santo. PL 1016/2019, da autoria do deputado Vandinho Leite e outros, que altera a Lei 8777, 18 de dezembro de 2017, que disciplina atividades que ofertam acesso à rede mundial de computadores por pessoas jurídicas de direito privado de forma onerosa ou gratuita no âmbito do Estado do Espírito Santo. PL 185/2023, de autoria do deputado Janete de Sá, dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento ao consumidor informações, documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência de saúde, no caso de negativa de cobertura e dá outras providências. PL 43/2019, de autoria da deputada Raquel Lessa, que proíbe a interrupção no fornecimento de água e energia elétrica por inadimplência do consumidor nos dias que antecedem aos sábados, domingos e feriados no âmbito do Estado do Espírito Santo. PL 25/2023, da autoria do deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre o cumprimento de resolução ANP número 9, de 7 de março de 2007, que obriga os revendedores varejistas de combustível automotivo localizados no Estado do Espírito Santo a realizar teste de qualidade no combustível líquido quando o consumidor solicitar e dar outras providências. PL 41/2023, de autoria do deputado Dari Pagum, que estabelece os anúncios de hospedagem referente a hotéis
estabelecimentos similares situados no Estado do Espírito Santo, veiculados no sítio eletrônico e outros meios virtuais que informem ao consumidor o preço real do serviço. PL 382/2019, de autoria do deputado Fabrício Gandini, que isenta as pessoas de idade igual ou superior a 60 anos de pagamento para a utilização de banheiros públicos e privados no âmbito do Estado do Espírito Santo. PL 16/2023, de autoria do deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar de tubulação do sistema de abastecimento de água. PL 155/2023, de autoria da deputada Irina Lopes, que dispõe sobre o direito de contribuinte estadual ter acesso aos meios e formas de pagamento digital, tais como PIX e outras inovações que sejam desenvolvidas para a quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições do âmbito do Estado do Espírito Santo. PL 19/2023, de autoria do deputado Vandinho Leite, que obriga as empresas concessionárias de transporte público a ressarcir todos os danos causados aos seus usuários decorrentes do contrato de consumo relativo ao transporte público. PL 420/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, apensadas nos PL 622/2019 e 208/2023. Dispõe sobre o pagamento de tarifa de pedágio por meio de cartão de débito e crédito no Estado do Espírito Santo. PL 84/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, pensado 781/2019, que proíbe a cobrança da taxa de repetência, taxa de disciplina eletiva, taxa de primeira via e emissão de comprovante de matrícula por semestre e taxa da primeira via e emissão de histórico escolar por semestre por parte das instituições privadas do Estado do Espírito Santo. PL 29/2023, da autoria do deputado Vandinho Leite, que obriga as empresas de transporte coletivo a indenizar passageiros que se acidentarem no interior dos veículos. Página 4. Os projetos de leis a relatar, item 1 a 8 das proposições distribuídas. Está para o relator, deputado Danilo Baense. Os itens 3, 6, 9, 11 e 14 das proposições recebidas serão relatados pelo deputado Danilo Baense. Vai ter uma coisa lá, outra aqui. Não, ali é pauta. E os demais, os itens 3, 6, 9, 11 e 14 das proposições recebidas serão relatados pelo deputado Danilo Baense, porque são de minha autoria, os demais serão relatados por mim. Proposição sobre o Estado do novo em período, proposições baixadas de pauta do novo período, esse é o expediente, senhor presidente. Aí segue a ordem do dia. Deus do céu. O item 1, que foi o e-mail da Defensoria Pública Estadual, Núcleo de Defesa do Consumidor, solicitando a participação das reuniões e debates que envolvam a população vulnerável, o deputado Danilo Baense colocar em discussão, acho que seria importante a participação da Defensoria nos debates que nós estamos dando. A Defensoria, na verdade, já está sendo um grande parceiro em várias das nossas ações. Com certeza, presidente, com certeza eu sou favorável. Então, aprovado. O objetivo principal da nossa reunião de hoje é falar sobre... Presidente, pela ordem, o item 2 aqui, Vossa Excelência despachou para a Delegacia de Defesa do Consumidor, né? Eu fui procurado... Delegacia de Defesa. Eu fui procurado já por muitas vítimas, inclusive uma das vítimas que esteve no meu gabinete essa semana levou um prejuízo superior a R$200 mil desta empresa aqui, Vila Velha. Estão, inclusive, judicializando, né, parte dessa demanda aqui de algumas dessas empresas
Parece-nos que eles não têm patrimônio suficiente, então seria realmente importante que o delegado, nosso colega ali, desse uma atenção especial a essa situação, porque foram realmente muitas vítimas. Essa empresa estava localizada ali no município de Vila Velha, num galpão do gado. Eu conheço algumas vítimas também do município da Serra, que estavam construindo, inclusive, imóveis, casas, que já tinham, inclusive, pagos, né? Ou seja, e essa empresa, na verdade, terminou sexta-feira e não abriu segunda-feira. Durante o final de semana, eles fecharam as portas e simplesmente sumiram. Eu conheço detalhes dessa denúncia, inclusive, alguns deles já estiveram aqui na delegacia, estamos encaminhando com o objetivo de pedir celeridade, mas, sem abrir muito detalhes aqui da investigação, o delegado já está tomando as providências devidas. Então, nosso principal objetivo aqui hoje é com relação a devido à inadimplência de alguns consumidores, ou de consumidores, a questão, principalmente dos consumidores de baixa renda, a questão dos emolumentos cartorários. O deputado Danilo Bairrense acaba ficando, inclusive, muito mais caro que a própria conta, né? E isso acaba sendo um problema enorme aí para os consumidores. Então, principalmente os consumidores mais vulneráveis, aqueles que mais precisam. Obviamente, aqui nesta comissão, em hipótese nenhuma, nós vamos incentivar a inadimplência, mas o nosso principal foco é a defesa do consumidor. E, diante disso, e percebendo também que a gente precisa tentar entender um pouco quais são os critérios e como isso está ocorrendo e por que está ocorrendo, mas, desde já, também o nosso principal objetivo é a retirada desse processo de levar a cartório consumidores devedores aí de baixa renda e de questões que são essenciais à vida humana, como água, energia, entre outros. Eu gostaria, nesse momento, de pedir ao doutor Eduardo Rocha, que fez um estudo, inclusive apresentou a esta comissão, um requerimento, uma resposta, na verdade, à Câmara de Vereadores de Itaquaquecetuba, que a ANEEL fez, dizendo exatamente que não seria possível esse tipo de cobrança junto à concessionária de energia, ou que a concessionária de energia do Estado de São Paulo estava ali praticando, e algumas outras informações. Então, desde já, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Eduardo, para que ele possa explicar um pouco as questões jurídicas e o estudo feito, para que seja a fase inicial desse debate nosso hoje, para tentar evitar o envio, o protestos, na verdade, do nome de consumidores devedores em cartório. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu cumprimento o presidente, cumprimento também os nossos convidados aqui. Em atendimento à solicitação feita por essa douta comissão, nós passamos a analisar até que ponto esse tipo de demanda ele se repetia no Brasil inteiro. Identificamos que esse tipo de postura ele vem a ser até habitual em relação às concessionárias e distribuidores de energia elétrica no Brasil. Dentro dessa apuração, verificamos que a ANEEL, em resposta à Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, ela informou que, pelo menos é o que dispõe a resolução a resolução 1000 de 2021, que há critérios em relação à cobrança feita aos consumidores. E dentro desses critérios, regulamentados pela própria ANEEL, há um impedimento expresso, na realidade, não há um permissivo para que esse tipo de cobrança seja transferida para o consumidor. A gente sabe que no direito administrativo, e nesse caso também se aplica às concessionárias de serviço público, só é permitido às concessionárias fazer o que é permitido pela lei. Caso contrário, é proibido. Né? E no caso concreto, a resolução da ANEEL aplicável ao caso, ela não permite a transferência do ônus da cobrança para os consumidores. Na essência, o que ela permite
O ônus da cobrança cartorária, não é isso? É cartorária, Okay. exatamente. Porque em relação à SPC Serasa, o STJ, há muito tempo, aí eu estou me referindo especificamente em relação ao consumidor. Ele tem uma súmula, a súmula 548, que estabelece que incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Ou seja, a partir do momento que a empresa, não importa qual ramo ela esteja, ela inscreve o consumidor no Serasa, no antigo SPC, ela se obriga também, no prazo máximo de 5 dias, a partir do seu pagamento, a proceder à sua retirada. Não é obrigação do consumidor fazer nenhuma diligência para que isso ocorra. Muito pelo contrário, é um direito dele que a própria empresa assim o faça. Particularmente, eu entendo que a mesma postura deve ser adotada em relação aos consumidores, em especial. Aqui a gente não está tentando abranger outros tipos de relações, relações comerciais mais específicas. Eu entendo que isso também é aplicável ao caso. Isto porque, nessa resolução também, além dessa questão relativa ao Código de Defesa do Consumidor, a própria resolução estabelece os seguintes parâmetros. Diz a resolução: a distribuidora pode utilizar qualquer meio que viabilize o pagamento do débito, desde que tal meio não aumente o débito além do estabelecido no artigo 343, que seria o quê? A multa de 2%, a atualização monetária com base no IPCA e juros de mora de 1%. Ou seja, qualquer custo adicional na cobrança da dívida, por essa resolução, seria, em tese, ilegal. E também, um ponto importante aqui que a resolução estabelece é a possibilidade do consumidor pagar diretamente à concessionária o valor devido. Assim, se porventura qualquer concessionário de serviço, a concessionária de serviço público, aqui não estou falando especificamente em relação a que presta serviço aqui no Estado do Espírito Santo, não, mas qualquer concessionária de serviço público no Brasil inteiro, ela, por uma questão de logística ou uma questão mesmo de aproveitamento dos eventuais créditos, ela repasse isso para um escritório de direito, um escritório de cobrança, ao consumidor é permitido, independentemente desse repasse ou não, ir diretamente à concessionária pagar esse débito, pelo valor estabelecido nos termos da resolução. Ou seja, sem acréscimo de honorário, sem acréscimo de custo cartorário, ou nenhum tipo de acréscimo, além da multa de 2% prevista, atualização monetária pelo IPCA e os juros de mora. Então, assim, em tese, respondendo à indagação de Vossa Excelência, presidente, a resolução, pelo menos no meu sentir, a resolução 1000/2021 da ANEEL, ela, pelo menos na teoria, ela impede que seja transferido para os consumidores qualquer encargo relativo à cobrança do eventual débito. Acho que são essas considerações primordiais e... Essa questão de qualquer encargo, pedir a Vossa Excelência que pudesse explicar de novo qualquer encargo. É qualquer encargo como um todo? Fico aí na dúvida aqui. Na teoria, qualquer encargo pode ser interpretado como, por exemplo, vamos imaginar que isso acontece muito em condomínio, isso é permitido pela própria Assembleia Condominial. Passado um prazo, é possível que se transfira a obrigação, a cobrança do débito para uma empresa ou para um escritório de advocacia. Aquele escritório ele vai cobrar lá 10%, 15%, 20% do valor do débito, a título de honorários, etc. Isso não pode ser feito na relação de consumo de energia elétrica, segundo a ANEEL. Exatamente. Assim como não pode aos custos cartorários. Exatamente. Como também não poderia, eu imagino que isso também é pacífico, também que imagino que isso não ocorra hoje, por exemplo, retirar do nome do SPC Serasa. Como eu disse, cabe ao próprio... A retirada do SPC Serasa ficou claro na fala de Vossa Excelência que é a obrigação da concessionária. Exatamente. Então, assim, quando eu digo encargo, nenhum custo além do que foi dito aqui, que é o valor do débito, a multa de 2%, os juros de multa contratual de juros. E a atualização monetária. Qualquer coisa além disso aí... e que seja transferido enquanto custo de cobrança, vamos dizer assim, ela, pelo menos na teoria, atentaria com o que estabelece a resolução da ANEEL.
Ok. Agradecer, né, a Procuradoria aqui da Casa pelo estudo muito bem feito. E, nesse momento, gostaria de ouvir o doutor Vitor Soares, da Defensoria Pública. Dialogamos também sobre esse assunto e de que forma, nessa relação Comissão de Defesa do Consumidor e Defensoria, é verdade que nós temos aqui a prerrogativa também de ajuizar ações civis públicas, mas, às vezes, o caminho do diálogo pode ser mais resolutivo do que o judicial. Então, passar a palavra para o doutor Vitor Soares para que ele possa emitir o parecer da Defensoria Pública, que ela pensa sobre o assunto e de que forma também a Defensoria pode buscar o entendimento para resolver esse conflito consumerista. Obrigado, deputado. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu compareço aqui na comissão. Fico muito feliz por participar, né, por expor aqui o ponto de vista da Defensoria Pública. Na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, diariamente, a gente atende de 1.500 a 1.800 pessoas por dia, no estado inteiro. E desse número de pessoas que a gente traça algumas estratégias para atuação coletiva, né? Então, o que a gente faz? A gente atende as pessoas individualmente, identifica quais são as demandas mais repetitivas, para, a partir daí, fazer uma atuação estratégica coletiva, ou seja, usar esses dados do atendimento individual de forma que favoreça coletivamente a população, né? A Defensoria Pública ela existe para representar as pessoas necessitadas. Então, as pessoas necessitadas, elas procuram a Defensoria Pública e a gente faz esse atendimento. Vem chegando na Defensoria Pública muitos casos de pessoas que não têm condições nem de pagar a dívida, né, sequer de pagar a retirada do protesto, né. Isso aí é uma coisa que vem aumentando com o tempo, a gente vem debatendo internamente com relação a isso, e a gente vem trazer a perspectiva aqui do Código de Defesa do Consumidor. Eu gosto de falar do Código de Defesa do Consumidor porque é um código que todo mundo fala, a gente vê muito na mídia a respeito, mas ele tem uma lógica totalmente diferente das outras leis. É um código que ele não prevê igualdade entre as partes. E olhe só, a situação para você mudar a mentalidade do que isso implica. Todos os contratos assinados, a mentalidade, a regra, é que as pessoas têm liberdade para contratar. Por isso que elas contratam. Isso no Código Civil é a regra. Só que o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma regra de desigualdade, justamente porque ele prevê que os consumidores são vulneráveis. Então, por ele prever que os consumidores são vulneráveis, o tratamento das empresas, dos fornecedores para com os consumidores tem que ser diferente. Ele não é um código parcial. Eu digo assim, o CDC, ele não é um código imparcial. Ele é um código parcial. O CDC é igual à Defensoria Pública. A Defensoria é parcial. Tudo que a Defensoria Pública for dar parecer vai ser a favor das pessoas necessitadas, porque a Defensoria é parcial. E, com isso, o Código tem alguns princípios que eu queria citar aqui rapidamente. A primeira coisa que eu queria citar aqui é a questão do mínimo existencial. Existe na doutrina do direito do consumidor essa questão do mínimo existencial. O que é? São as condições básicas para que uma pessoa possa viver com dignidade. Olha só, mínimo existencial não é sobrevivência, tá? Não é sobrevivência. São condições básicas para a vida com dignidade. E para você viver com dignidade, água e luz são os básicos. Água, luz e comida. Então, saiu esses dias uma reportagem na Gazeta de que as pessoas estavam deixando de pagar outras dívidas para pagar a luz. E eu falei para a repórter, olha só, a meu ver, isso não é uma liberdade, isso não é uma escolha. Isso é uma espécie de coação que a pessoa passa. Se ela não pagar a água, a luz, nem a comida, ela morre. Então, ela não tem a opção de não pagar. Ela vai pagar. E a gente vê, por essa notícia da Gazeta, que a maioria das pessoas pagam. Né? Então, essa lógica do Código de Defesa do Consumidor e do mínimo existencial é o que eu queria expor aqui. E também eu queria expor, deputados, a questão do dever de informação. Tá? O dever de informação é muito importante. A gente tem recebido na Defensoria Pública, é importante que a gente exponha aqui para ouvir o outro lado, mas informações de que as pessoas não sabem o que é protesto, as pessoas não sabem que estão protestadas, as pessoas não recebem notificação porque recebem na fatura, as pessoas não sabem o que é aquilo e como é que sai daquilo, ou seja, é algo que está ali, pro forma, mas ninguém sabe o que é. Aí a pessoa vem na Defensoria Pública saber o que é, ela não sabe nem o que é. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor também tem a questão da informação, da notificação prévia, da informação clara, concreta. O Código de Defesa do Consumidor, para os senhores verem,
ele é tão minucioso nisso que ele fala o tamanho da fonte que tem que ter a informação do consumidor. Não pode ser aquela fontezinha pequena. Tem que ter uma fonte mínima lá. Olha o interesse do Código de Defesa do Consumidor na informação. Ele fala até o tamanho da fonte. Então, isso aí é algo que a gente também tem que falar. Eu queria falar também aqui sobre a questão da analogia com o que o nobre procurador falou, né? O CDC não fala em custos ao consumidor na negativação do para tirar a negativação do CPC e Serasa. Não fala. É o contrário. O credor tira, então a gente pode usar como analogia esse mesmo argumento do CDC. Ou seja, se lá ele não tem custo para o devedor, aqui também não deve ter, porque a lógica é a mesma. A gente tem que pensar na questão da lógica da lei, né? Da mentalidade da lei. A gente não pode tratar um aspecto, no caso, a cobrança do protesto, como se fosse uma ilha, isolado do CDC. Não, ele é um sistema, está dentro do CDC. Ele tem que ser tratado sob esse ponto de vista. E tem também a questão que envolve a questão da notificação. Um caso que eu anotei aqui, o consumidor esqueceu de pagar a fatura, foi notificado 5 dias depois para pagar, contudo, meu nome foi levado a protesto no 4º dia de atraso. Olha só, ele foi notificado 5 dias depois da dívida para pagar, mas o nome foi levado a protesto antes da notificação. Não deu-se oportunidade para ele. Então, a gente tem que tratar aqui da questão da falta de critério, se é que isso está havendo mesmo, porque o que chega na Defensoria Pública, como eu falei, a Defensoria Pública é parcial, vai falar do lado... Esses são casos concretos. São casos concretos. Tem chegado muitos aqui no PROCON da Assembleia. Exatamente, são casos concretos. E aí, outra coisa que eu gostaria de usar como analogia é o artigo 98 do CPC, né, que ele fala que quando tem processo, o consumidor de baixa renda, né, necessitado, ele tem a gratuidade da justiça, que é o quê? Que é qualquer ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade de processo judicial. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode usar como analogia esse mesmo raciocínio. Pela lei do Brasil, pelo CPC, que é uma lei federal, não é a resolução vale, que ele falou. Mas eu estou falando também, para complementar, doutor, uma lei federal. Ele diz que a pessoa que tenha direito à gratuidade da justiça, ou seja, aquela pessoa que não tem condições financeiras, ela tem direito à gratuidade de atos notariais e de emolumentos, né? Então, uma coisa puxa a outra. Então, assim, o meu relato aqui é breve, mas é no sentido de a gente tentar aqui trazer o ponto de vista do cidadão necessitado, né, como a comissão faz muito bem feito e vem fazendo. E eu estou só reforçando esse argumento, para a gente tentar aqui, nos debates com os senhores, a gente partir desse pressuposto, de que o CDC, que é um código federal, ele não é uma lei igual às outras, ele não trata de contratos entre iguais. Porque senão ele não seria uma lei especial. Ele trata do contrato entre pessoas em situação diversa, que é o consumidor vulnerável e o fornecedor altamente qualificado, de forma técnica, jurídica, de todas as formas, né? Então, a gente está aqui para ampliar o debate, né, trazer o ponto de vista das pessoas, ampliar a voz dessas pessoas que estão nos procurando muito, e a gente vai, com certeza, chegar aqui a um consenso nessa data. Agradecer, mais uma vez, a Defensoria pelo posicionamento, doutor Vitor. Eu acho que essa sempre foi, tenho convicção que esse sempre foi uma premissa nossa, né? Ou essa sempre foi uma premissa nossa, defender a todos, mas defender principalmente aqueles que mais precisam, deixar isso claro para a sociedade capixaba que está nos acompanhando nesse momento. O poder público ele precisa estar atento a diminuir as desigualdades, as diferenças sociais são gigantescas, e nesse caso específico acaba sendo um vácuo ainda muito maior, porque nós estamos falando de famílias que ganham muito pouco, famílias dentro da pobreza, que têm até benefícios importantes. É verdade que foi meio que um trabalho árduo anunciar para a população que era meio salário mínimo por pessoa que tinha direito à tarifa social de energia, porque era uma legislação que já existia, mas foi um trabalho ainda mais árduo para mudar as relações, esses critérios na questão da água, que não existia até então. A gente pegou a resolução da ANEEL, trouxemos para fazer um debate com a ARSP, com a CESAM, e chegamos a esse fim, que hoje os critérios da CESAM são similares. É verdade que para quem tem Bolsa Família e BPC,
ainda melhor, né? Porque Bolsa Família e BPC é 75% de desconto. Então, esse foco nosso naqueles que mais precisam, ele ficou claro ao longo desse ano, na redução das tarifas, até para que essas famílias... Ontem eu estava numa reunião num bairro chamado Planalto Serrano, interessante quando a gente fala sobre isso, porque as pessoas no final vêm falar, Vandinho, é um dinheirinho que sobra para comprar um arroz, para comprar um feijão a mais, para comprar... Né? E, às vezes, a falta de sensibilidade e empatia nos faz, ou faz a sociedade, às vezes, virar as costas para aqueles que mais precisam, que é algo que nós nunca podemos fazer como agentes públicos e representantes da sociedade, deputado Danilo. Mas, voltando aqui sobre esse tema, o que eu queria debater para a gente buscar minimamente uma saída? Temos várias formas de se fazer essa saída, até porque, por exemplo, as relações de consumo é pactuada no Supremo que a legislação ela é concorrente e pode, sim, ser legislada pelas casas legislativas estaduais, ou seja, nós podemos transformar isso em uma lei. Pode ser um caminho. Um outro caminho, que eu acho que pode ser um caminho ainda mais rápido, é a gente tentar com as instituições que estão à mesa, se eu não me engano não, a Defensoria Pública pode, da mesma forma que o Ministério Público, buscar caminhos, por exemplo, como um termo de ajuste de conduta, até o debate se esvair com mais detalhes para que a gente possa encontrar um caminho. EDP e CESAM, nós já tivemos guerras muito árduas aqui, principalmente no início dessa jornada, de eu e Danilo, desde o início da comissão aqui. Isso já tem um trabalho de 3 para 4 anos, e é verdade que, ao longo desse tempo, teve troca de gestão da EDP. Isso foi importante, porque a EDP a relação era muito ruim, no meu entender, por falta de sensibilidade com aqueles que mais precisam, mas isso, a gente tem que ser sincero, que melhorou, né? E com a CESAM também, a relação melhorou bastante, inclusive, tanto o EDP quanto o CESAM vai com a gente nas comunidades, incluindo as famílias nas tarefas sociais, melhorar a divulgação. Aqui na Grande Vitória, o número de pessoas que conseguiram diminuir as suas contas aumentaram bastante. Agora a gente precisa, doutor Danilo, fazer um trabalho mais árduo no interior, porque ainda no interior as pessoas que estão tendo benefícios é um número menor. Mas não faz sentido a pessoa baixar tanto o valor da conta e, às vezes, um protesto desse tira tudo aquilo que foi de ganho ao longo do tempo, até por conta dos critérios, que eu queria entender os critérios, ou se é erro do sistema, né, ou erro, porque quando chega as informações do PROCON são similares, né? Tá difícil da gente entender, inclusive, qual que é o critério, porque às vezes o cara já foi protestado, às vezes não, às vezes passou 3 meses, às vezes passou menos que 5 dias, então tá difícil para a gente tentar compreender, pelo menos nos casos que eu li do PROCON e pelo que eu vi da Defensoria, são casos similares. Mas eu acho que talvez a Defensoria tem muito tem também essa prerrogativa, mesma que o Ministério Público tem, de tentar encontrar um caminho mais rápido para que a gente possa discutir mais tecnicamente. Eu acho que seria interessante perguntar ao doutor Vitor se tem esse caminho, obviamente, para depois ouvir os representantes das duas empresas. Perfeito. A gente tem sim esse caminho, inclusive é o caminho prioritário. A gente já fez alguns TACs, né, que é o termo de ajustamento de conduta. Isso é previsto na Lei da Ação Civil Pública, que é uma lei de 85, é previsto na Lei Complementar 80, que é uma lei de 94, né? E é previsto também no Código de Processo Civil e na Lei Estadual 55, Complementar 55 também de 94. A possibilidade da Defensoria propor esse termo de ajustamento de conduta e como é que é na prática, como os outros que a gente vem fazendo. A gente redige uma minuta do TAC, essa minuta é passada para as empresas, a gente ajusta o que for para ajustar, assina e aquilo ali que fica valendo. Eventualmente, se aquele TAC, é um acordo comum, for descumprido, é que a gente pensa em judicializar. Mas na Defensoria Pública a gente vem fazendo dessa forma. Primeiro a gente oficia as empresas, os fornecedores, muitas vezes se resolve com o ofício. Quando não resolve, a gente tenta o TAC. Muitas vezes se resolve com o TAC. Quando não resolve, aí a gente vai para a ACP. Né? Então, a gente está à disposição para fazer esse termo, sim. Ok, agradeço, doutor Vitor. Oséias Fontana, CESAM. A CESAM está aqui junto conosco hoje, acho que mais de forma preventiva, para que não faça o mesmo, porque eu, pelo menos, não tive relatos aí da CESAM com essa prática. Bom, boa tarde a todos. Em nome da diretoria da CESAM, agradecer aqui pelo convite, deputado Vandinho,
o Danilo Baense e o secretário Tiago. A CESAM, neste momento, ela não possui essa modalidade de cobrança, que é o protesto. Ainda não possui essa modalidade, né? Hoje, a nossa modalidade é da notificação, que está juntamente com a conta, quando há inadimplemento. Posterior a isso, vem a questão da negativação e, caso não haja o pagamento, vem a suspensão do abastecimento. Então, neste momento, deputado, a CESAM ainda não possui essa modalidade do protesto, entendeu, doutor? Tá. Gostei muito desse nesse momento, porque... Parece que é algo que vai... Espero que não dê trabalho para a gente resolver isso em seguida de novo. Eu frisei muito a palavra nesse momento, né? CESAM Economia Mista, né? Então a gente é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, nós temos auditoria interna e externa também. Pode ser que em algum momento venha essa orientação nesse sentido, né? Por isso que eu falei que eu frisei que nesse momento a gente não tem essa modalidade de protesto, tá? Mas não é desanimador não, tá, deputado? É no sentido assim que o amanhã a gente não consegue ter certeza, tá? Mas essa modalidade, ela não é empregada na empresa, né? Vou mudar a palavra, né? Não tem essa modalidade na empresa da CESAM, do protesto. Melhorou, né? Melhorou. Então vamos ouvir Jorge Guerreiro, Jorge, representante da EDP. Jorge, é isso, assim, os relatos que foram colocados, tinham-se vários relatos já aqui na Assembleia, né, no PROCON, na Comissão de Defesa do Consumidor, fiz uma reunião com a Procuradoria da Assembleia e a Defensoria Pública, nós fizemos, né, aqui a comissão e o deputado Danilo, e agora esse é o momento também de ouvir aí a empresa, né, sobre os pontos da relação de consumo que estão sendo reclamadas, qual a posição da empresa sobre esse assunto e a nossa visão de tentar resolver o conflito mais no âmbito administrativo. Acho que essa é a primeira tentativa. Boa tarde, presidente, né, Bandinho Leite. Boa tarde, nosso deputado aí, Danilo Baense, nosso secretário Tiago, doutor Vitor, né, que conhecemos aqui agora, Oséias, aos procuradores da casa que fizeram aí uma pesquisa. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o trabalho da comissão. A comissão, efetivamente, a gente vê os frutos dela, né, do que tem feito em prol do consumidor. Ou seja, nós temos trabalhado firmemente aí com a inclusão, os cadastros sociais, ou seja, é uma empresa que, assim como a própria comissão, né, doutor Vitor, que defende aí, né, os consumidores, ela visa proteger o consumidor de uma forma macro, né, de uma forma geral. Então, o nosso intuito é esse, continuar contribuindo com as vans, com os projetos, para que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa base de cadastros, né, dos clientes na tarifa social, em que, se o cliente ele tem o CAD único, ele pode ter um desconto na tarifa social de até 65%. Nós até comentamos aqui de fazer um projeto, né, junto com a Defensoria Pública, lá para março, né, junto com os municípios, um grande trabalho aqui, junto com a comissão, de inclusão, ampliar a base do CAD único, né, e da tarifa social, por sua vez. Eu acho que muito importante, doutor Vandinho, o que o senhor contextualizou do diálogo. O diálogo é a melhor coisa, né, porque eu costumo dizer o que seria do advogado se não fossem os parágrafos, né? Porque, olhando a legislação, cada um entende o seu ponto de vista, né? Eu falo, efetivamente, as distribuidoras, não só locais, mas a nível nacional, elas entendem que é uma autonomia da distribuidora, autonomia privada dela na sua relação de consumo, em fazer o protesto. A questão do protesto não é feito de forma genérica, mas é uma forma com aqueles que são reiteradamente, ou seja, contumazes, né, devedores contumazes, para evitar que haja um colapso no próprio sistema de recuperação de receita da distribuidora. Só estou fazendo só contextualizando, porque também a empresa ela não faz o protesto de todas as pessoas que ficam inadimplentes, senão isso daí é um colapso, e no final quem paga essa conta somos todos nós, usuários de energia, né? Então, dentro dessa linha, e dentro do que foi contextualizado pelo doutor Vitor, com relação ao termo de ajustamento de conduta, exatamente pelo que eu disse, o que seria do advogado se não fossem os parágrafos. Para nós, não há conduta, teoricamente, a ser ajustada. O que a gente pode avaliar
é uma modalidade, um termo de compromisso para nós levarmos internamente dentro do nosso jurídico, né, para avaliar as cláusulas, porque o TAC é muito forte quando existem o posicionamento. Né, eu acho que seria uma coisa que, dentro do que o próprio presidente comentou, o diálogo, ou seja, a gente avalia, né, a proposição nessa modalidade de termo de compromisso, porque é uma empresa, eu só queria externar um pouquinho, a EDP é uma empresa que tem feito investimentos muito expressivos aqui no Espírito Santo. Então, só este ano são mais de 800 milhões, mais de 1,7 bilhão previsto para o próximo biênio. Só em ações sociais nós investimos 40 milhões, doutor Vitor, em ações sociais, apoiando projetos sociais. Nós estamos até com o edital que foi aberto agora recentemente, estamos apoiando ações de eficiência energética também. O nosso intuito é prestar um serviço com qualidade, com segurança, em prol do consumidor. E a nossa proposição, presidente, é no sentido de acolher no sentido de avaliar esse documento, mas não num termo de ajustamento de conduta, mas num termo de compromisso, alguma coisa que a gente possa avaliar internamente com o nosso jurídico, né, as tratativas. E, de bate-pronto, o que nós podemos fazer é suspender essa questão do protesto a pedido da comissão, né, por um prazo de 90 dias, para nós avaliarmos se vai haver um aumento significativo ou não, ou seja, como é que vai se trabalhar nesse período de 90 dias a partir de 1º de dezembro. Então, a gente suspenderia o protesto dos que são do baixa renda, né, a partir de 1º de dezembro, por 90 dias, para a gente mensurar, e a gente vai conversando, olha, efetivamente aqui está virando um colapso. Então, nós temos que ponderar que os custos da distribuidora eles acabam reverberando em todos os consumidores. Então, se houver uma inadimplência muito contumaz, muito expressiva, o pobre do consumidor que está lá em Mapiacá vai acabar sendo onerado na sua tarifa por aquela inadimplência. A mesma coisa em relação a perdas. Então, eu acho que seria nesse sentido, presidente, é a nossa posição aí. Jorge, assim, essa questão, inclusive, acho que quase ninguém participa disso, mas eu já participei de algumas daquelas assembleias de rediscussão de tarifas ao longo desses anos, né? Então, a gente sabe que parte das tarifas ela é revertida aí não só em inadimplência, outras perdas, furtos e roubos e por aí vai. Mas, por isso que eu fiz questão também de dizer, o nosso objetivo aqui é focar naqueles que mais precisam, né? Nós não estamos falando aqui do empresário que está deixando de pagar energia para ter mais lucro. E, às vezes, até furtando energia, como a gente conhece casos, e por aí vai embora. Nós estamos falando daquele que ou põe a comida na mesa ou paga a luz. Aí tem um mês que ele vai pagar a luz com um pouquinho mais de atraso porque faltou o dinheirinho da comida. Nós estamos falando desses. E essa atitude da EDP em, nesse momento, desde já, suspender os protestos para esses consumidores pobres, é importante a gente deixar isso claro, né? Quando a gente fala porque às vezes a gente fala muito tecnicamente, a população tem dificuldade de entender, né? Baixa renda A, classe não, daquele pobre, aquele que tem dificuldade de colocar a comida na mesa. Eu acho que esse que é o nosso foco aqui, até porque acaba ficando para esses. Porque às vezes a gente vê uma taxa cartorária, quem tem o salário maior acha que não significa nada, mas uma taxa para quem recebe um salário mínimo, às vezes é 3%, 4%, 5%, 10% do salário da pessoa. Pode ser superior à conta. E muitas das vezes superior à conta. É desse público que nós estamos falando, né? E é desse público que eu acredito que a EDP, com essa sensibilidade, acerta nesse momento aqui, para a gente não ir para uma esfera jurídica ou de uma esfera de uma legislação, passando em um debate mais profundo e que às vezes é demorado aqui na casa, com o objetivo de resolver a gente chama de conflito consumerista, mas aqui está sendo resolvido no diálogo, mas porque já é uma fala que a gente geralmente utiliza aqui na comissão. Presidente, como muito bem falou o doutor Vitor, às vezes o tratamento para os desiguais de uma maneira igual. Isso não pode acontecer. Eu dou até um exemplo, doutor Vitor. Nós tivemos um caso da Polícia Civil, num edital, para um concurso de delegado de polícia, onde os desiguais eram tratados de maneira igual.
Vou te dar um exemplo. Havia um policial com 1,90 m, com problema auditivo. Então, ele entrou nos 5%. Havia um candidato com 1,33 m. A prova física tinha que ser igual. Então, aquele de 1,90 m passou com muita facilidade. O de 1,33 m ficou reprovado. Então, nós judicializamos, ganhamos na primeira e na segunda instância aqui, e hoje é um delegado de polícia, porque eles realmente estavam sendo tratados de forma desigual. Né? Igual, e eles desiguais. Né? Um absurdo. Então, a sensibilidade é muito boa, um exemplo que aconteceu lá, mas que é a mesma coisa aqui. E como a gente falou agora mesmo aqui para o nosso presidente, às vezes a taxa é superior à conta de energia. E às vezes, uma coisa insignificante. Já tem um poder coercitivo de cortar o fornecimento. O camarada vai dar os pulos dele para arrumar um dinheirinho para colocar a energia, né, em casa. Né? Então, já cortou a energia, pronto, já cessou aquele consumo, porque foi cortado o fornecimento. Então, facilita. Mas, de qualquer maneira, quero agradecer aqui o Jorge Guerreiro. Você nos atendeu muito bem lá em cima, em Alto Nova Almeida, resolveu a situação daquela população lá. Né? Então, eu sei da sensibilidade de vocês, estivemos lá com o presidente. Também agradecer ao Oséias, aquele trabalho que nós fizemos lá no Rio Marinho, né? De Cariacica. Meu, Oséias, a Cezan, você esteve em todas as reuniões conosco, você, Vandinho, Tiago, e muitas pessoas, 150 famílias beneficiadas, recebendo de volta até R$10 mil em espécie. Né? Então, foi muito bacana. Então, esse diálogo é muito importante. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência aí e com o nosso Jorge Guerreiro na suspensão por 90 dias. Eu sempre digo que aqui a gente não fica em busca de like, né? A gente fica em busca de soluções concretas. Eu acho que eu, pelo menos, sempre tratei dessa forma a vida pública aqui. Então, perguntar ao doutor, voltar a palavra ao doutor Vitor Soares, para a gente criar o day after, né? E a partir de agora, eu não vejo nenhum problema em ser um termo de compromisso, e de que forma que isso pode ser construído para que a gente possa, para que isso possa ser encaminhado para a EDP, para a empresa, né, e eles avaliem nesse período de 90 dias, obviamente, paralisado a partir do dia 1º já. Então, eu gostaria de ouvi-lo aí, qual seria o próximo passo. De agradecer aqui ao Jorge, né, que a gente conheceu hoje. Jorge, perfeita a sua fala. Muito obrigado aí pela sensibilidade, pela suspensão, né, que é algo muito importante concretamente. E eu vou sugerir, como próximo passo, eu vou encaminhar a minuta do termo de compromisso, né, fazer a minuta, vou encaminhar a minuta para a comissão, né, a comissão vai dar a ciência, né, a EDP, poderia fazer esse trâmite, se Vossa Excelência assim entender. Pode ser. E aí, a partir daí, a gente vai nas tratativas em conjunto até a assinatura. Né? Acredito que é uma minuta que não precisa ser complexa, porque o tema é um tema muito objetivo, não é um tema que envolve várias variáveis, como digamos, né, como dizíamos. Né? É um tema que envolve um caso, uma coisa bem concreta. Né? Pessoas de baixa renda, são aquelas pessoas necessitadas que ganham até 3 salários mínimos, aquelas pessoas que, né, têm uma dificuldade muito grande. Na verdade, é meio salário mínimo por pessoa, né? Num conjunto de até 3 salários mínimos. Perfeito, né? Perfeito. É o critério lá do CAD único também, Os né? critérios do CAD único, isso aí. Perfeito. Então, a gente fazendo um termo de compromisso... Quando se chega a 6 salários mínimos, perdão, 3 salários mínimos é porque tem 6 pessoas na família. Isso aí. 6 vezes 5, que é meio salário mínimo, dá 3. Meio salário mínimo por pessoa, dá 3, exatamente. Então a conta é meio salário mínimo por pessoa. A gente vai usar esse critério do CAD único, né? Essa é a frase, o critério do CAD único. Perfeito. Então, eu acho que é um termo de compromisso, né? A gente vai usar essa denominação, claro. Isso dá boa parte da população. Dá boa parte da população. E aí, fico à disposição para outras sugestões de Vossas Excelências, caso assim queira. Mas eu acho que dessa forma é um bom encaminhamento. Eu posso só complementar a fala? Conceda a palavra ao Oséias. Doutor Vitor, apesar da CESAN não ter essa modalidade, né, a gente sente muita vontade em receber, inclusive, a minuta, né, para a gente caminhar para o nosso jurídico. E se, porventura, em algum momento tivesse modalidade para ser cobrado, vai ter já um serviço preventivo já, uma demanda. Caso queira mandar para a CESAN também, para não termos essa modalidade, a CESAN analisa também a proposta. Tá? Até porque, se for pensar na modalidade, já trate os desiguais de forma
diferente. Isso, exatamente, é isso aí. Se porventura lá na frente tiver alguma situação como essa, aí vai ter já alguma coisa previamente estabelecida, tá, doutor? Estou à disposição. Com certeza. Presidente, eu gostaria só de aproveitar esses últimos instantes para dar uma informação. Conversei previamente com o Jorge e com o Oséias. A gente está planejando um evento em março, que gostaríamos de contar com o apoio e participação da comissão, no sentido de que fazemos um evento na sede da Defensoria Pública para que as pessoas que estejam cadastradas no Cade Único compareçam e se cadastrem na tarifa social da EDP e da CESAM. Ambos já concordaram, eles vão levar as vans deles, cada um vai ter uma van lá no local, a gente vai divulgar, já fiz uma reunião com o secretário de Assistência Social da Grande Vitória, o 7, e todos concordaram, vai ter tenda lá também das secretarias municipais, para eventualmente dar apoio às pessoas que não estejam no Cade Único. Só lembrando que não vai ser um evento para cadastrar no Cade Único, vai ser um evento para cadastrar na tarifa social e receber a orientação jurídica da Defensoria Pública também. Doutor Vitor, eu até gostaria de... Aí é uma sugestão de quem está no campo ou lá no chão de fábrica há bastante tempo com esse assunto. Não vejo com muita dificuldade, acredito ser algo simples, até porque são sistemas, é só ter computadores interligados à internet, que as secretarias de assistência social consigam fazer o Cade Único na hora. Deixa eu explicar por quê. Acontece muito de cadastros não estarem atualizados, acontece muito de famílias, porque quando você pega os dados do IBGE e vê quantas famílias têm de renda por pessoa até meio salário mínimo, e pega o relatório da CESAM e o relatório da EDP de quantas já estão cadastradas nas tarifas sociais, tem o hiato aí. Obviamente, a EDP sabe disso, quanto nós crescemos nos últimos 3 anos. A CESAM também, mas ainda tem muito chão pela frente de gente que tem o direito e não sabe. Qual é o problema quando não se tem as secretarias, ainda mais que é um evento mobilizador, que não se resolve na hora? Então, e como é algo teoricamente simples das assistências, é mandar algum cadastrador do Cade Único lá, cada prefeitura, vai facilitar muito a resolução de problemas como esse lá no dia do evento. Vai ter. A gente fez essa reunião e terão 7 tendas. Uma tenda para cada prefeitura, né, com cadastradores lá, justamente para eles atenderem tanto a atualização, vai chegar gente lá que está desatualizada... E novos cadastros. E novos cadastros. Ok. Não é porque eu tinha entendido na fala de Vossa Excelência que não ia ter o cadastro. É imprescindível que se tenha. O objetivo, desculpando mais uma vez a minha falta de comunicação, mas o objetivo principal é as pessoas que já estão cadastradas, porque a gente não quer divulgar que vai ser um evento de cadastro. Por quê? Porque se a gente divulgar isso, vai ter um público muito grande para o cadastro e essas pessoas podem se cadastrar até março no própria prefeitura, não precisa ir na defensoria se cadastrar. Então, a gente vai começar a divulgar já em dezembro, para que, olha, se você não está no cadastro, procure o CRAS, se cadastre e em março você procura a defensoria para orientação jurídica e cadastro em tarifa social. Okay. Essa vai ser o tom da divulgação. Mas a gente pode mudar, a gente pode debater. Tá? Eu estou deixando isso lá para março, justamente para apresentar a Vossa Excelência e a gente ouvir mais sugestões. Não, tranquilo. Só tem que tomar cuidado para o formato de como comunica não esvaziar o evento. Isso, perfeito. Talvez vocês possam estar com a preocupação de encher demais o evento. E vai acabar? Pode esvaziar de vez quando a população souber que não vai ter o Cade Único para ela conseguir se inserir na tarifa social. Bem pensado. Porque geralmente quem já fez o cadastro, parte já é automático hoje. E muito chão a gente já fez também. A gente começou a fazer aqui na Assembleia, é verdade, depois das alterações na lei, mas hoje tem prefeituras fazendo movimento quase todo final de semana. A gente começou meio como pregando no deserto, né? Mas isso hoje tem muita gente fazendo. Então, tem que tomar cuidado para não esvaziar o evento. Presidente, muito bem ponderada a colocação dele, porque um cliente vai chegar lá no dia, mas eu pensei que eu ia fazer a tarifa social, mas aí a gente vai falar, o pré-requisito é o cadastro. E se não tiver ninguém da prefeitura, vai falar, doutor Vitor me enrolou. Então, eu acho que é importante, é crucial que tenha alguém lá de cá da assistência fazendo o cadastro e, consequentemente, vai fazer essa inclusão. Nós estamos de acordo, né, com
com essa parceria com a Defensoria, de fazermos isso, é tudo que a gente tem que fazer o planejamento, você vai encaminhar para mim lá, para a gente fazer o cronograma. E, mais uma vez, parabenizar, porque a EDP, assim como a comissão, ela tem o firme propósito de cuidar sempre melhor das suas comunidades, dos seus clientes, que são a razão do nosso ser, né? A razão da nossa existência. Então, a gente acredita e trabalha em prol de uma sociedade melhor e mais justa para todos. Era isso. Muito obrigado, Jorge. Eu vou ter que, daqui a pouco, viajar para Brasília, mas gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje, mais uma reunião com uma entrega concreta, né, da Comissão de Defesa do Consumidor, mas antes de finalizar a reunião, eu vou passar a palavra ao deputado Danilo Baiense para que ele possa fazer as suas considerações finais. Presidente, eu quero apenas agradecer a presença de todos, né, a reunião muito produtiva, né? Logo de cara, um acordo desse, né, 90 dias, para a gente já dar um tempo para resolver a situação de vez. E eu quero fazer um requerimento à Vossa Excelência, no sentido que seja marcada uma reunião extraordinária, porque eu estou com 8 projetos aqui já relatados, né? 7 pela aprovação e 1 pela rejeição. Então, se Vossa Excelência puder marcar uma reunião extraordinária para que a gente possa votar, é muito fácil, que essa comissão aqui é uma tranquilidade, nós dois resolvemos o problema, não é igual a Comissão de Segurança, que eu preciso de 5, então é um caso sério. Aqui é muito fácil que nós dois aqui nos entendemos e resolvemos aqui, porque dá quórum somente com 2, que são 3 membros, né? Agradecer aí o Oséias, uma parceria antiga, viu, Randinho? Parceria, eu estava na Polícia Civil, tinha uma parceria antiga com o núcleo dentro da Divisão de Proteção contra o Patrimônio, também a EDP, doutor Derli Araújo Prado, né, muito tempo conosco lá, e tinha aquela parceria maravilhosa. Foram muitos flagrantes que eu fiz, hein? Tanto de furto de água como de energia. Lá, muita coisa mesmo. Prendi muito empresário aqui no estado do Espírito Santo, até na Mata da Praia. Um forte abraço. Obrigado. Eu me lembro do dia que a gente estava em uma reunião da CPI, que ele pegou uma ficha de filiação, e pela ficha de filiação de uma pessoa, ele viu que tinha mandou buscar o cidadão. O homem gosta de prender, né? Delegado, né, Vandinho? Quando eu estava na ativa, mais de 20 mil prisões. Não é porque eu aposentei que eu vou parar de prender. Tem que prender, né, Zé? Para não perder o costume. Eu, inclusive, gostaria de justificar que o não relato desses projetos hoje é por conta da minha ausência, que eu vou ter que fazer agora, porque o doutor Danilo deixou todo o processo apto para que a gente pudesse votar nesse momento. Inclusive, agradeço aí a ele essa consideração para que a gente vote em uma reunião oportuna nos próximos dias, designar aqui o servidor Tiago para ajustar as agendas e marcar essa reunião. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. Jorge, prazer revê-lo, do EDP. Oséias, grande amigo também, prazer revê-lo. Doutor Vitor, privilégio. Parabéns aí ao trabalho da Procuradoria, da Assembleia Legislativa, todos os servidores da Casa. Boa tarde, que Deus abençoe a todos, e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária. Boa tarde a todos. O deputado Vandinho Leite acaba de encerrar a reunião extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor. Uma reunião positiva, houve um acordo, o representante da EDP aceitou a proposta do representante da Defensoria Pública para que haja a formulação de um termo de compromisso, para que seja suspensa o protesto de pessoas de baixa renda que são protestadas em cartórios devido a débitos relativos à conta de energia elétrica. Continue com a programação da TV Alice, lembrando que toda a nossa programação pode ser acompanhada também pela internet, no portal da Assembleia e também nas nossas redes sociais.